Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de poder falar um pouquinho sobre saúde, tanto saúde física. Lá no programa Saúde Total, a gente tem aquele lema, né? Saúde física, mental e espiritual. As coisas da saúde física, elas estão muito relacionadas com as coisas espirituais, e as coisas espirituais estão intimamente relacionadas com as coisas físicas. Então eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês sobre este maravilhoso assunto. Vou abrir a minha tela aqui para vocês. Vamos lá. Daí vocês tem o permitir, janela de compartilhamento. Deixa eu ver. Apareceu aí para vocês? Foi, beleza. Então vamos lá, pessoal. No dia 25 de março, no dia 22 de março, 2 dias atrás, foi comemorado o Dia Mundial da Água. E aí eu trouxe um slide para vocês. Esse daqui, ó, eu copiei e colei, tá, no Instagram da Sociedade Vegetariana no Brasil. Daí, eles fizeram essa postagem que eu achei assim muito interessante, e eles colocaram aí, né, esse boi aí, um boi bonitão, né, 15 litros por quilo. O boi usa de água, 15 litros por quilo. E aí eles escreveram assim, olha: há alguns anos nós somos alertados para a necessidade de economizar água nas mais variadas atividades. Por exemplo, tomar banhos rápidos, fechar a torneira ao escovar os dentes, reutilizar a água do enxágue das roupas, né? Captar a água da chuva. Nós sempre falamos sobre estas coisas que são muito importantes, mas pouco ou quase nada se fala sobre o consumo da carne. Para se ter uma ideia, ao escovar os dentes 2 vezes ao dia, se escovar apenas 2 vezes ao dia, vamos gastar 120 litros de água no mês. Quando a gente toma um banho de 5 minutos, são gastos 2.400 litros de água no mês. E ao comer um pequeno bife de 300 gramas, a pecuária utilizou mais de 4.000 litros de água. Segundo a Embrapa, a conta matemática realizada leva em consideração a quantidade de água usada na produção dos alimentos que os bois comem, da água que eles bebem, até da água utilizada na limpeza dos currais onde eles ficam. Então, deseja você colaborar para que não falte esse bem tão precioso no planeta? Então é interessante a gente repensar os nossos hábitos alimentares. Isso daí foi um dado da Sociedade Vegetariana no Brasil, que eu deixo para vocês aí como um despertamento mental, né, para aquilo que a gente tem feito na nossa vida, aquilo que a gente tem consumido, e para que vocês fiquem realmente incomodados, tá? Com tudo aquilo que a gente faz. Vamos avançando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da água para a saúde. Eu não posso falar sobre os benefícios da água para a nossa saúde sem ler este verso da palavra de Deus com vocês, que é Gênesis capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, antes que existisse todas as coisas na nossa terra, a água estava lá, gente. Já tinha água. Então, se você não gosta de água, a água não tem gosto. Eu não gosto de água, eu prefiro beber um suco, eu tomo pouca água. Olha, aceita que dói menos, tá? A água, antes de você existir, ela já estava aí. Antes de existir a porção seca, a vegetação, os animais, a água já estava aí no nosso planeta. Então aprenda a gostar da água, querendo ou não, ela vai estar na sua vida. Bom, nessa literatura está escrito assim na página 127:
certamente é de enorme significância que várias condições essenciais sejam satisfeitas nessa pequena região, o espaço, né, o planeta Terra, de todas as possíveis atmosferas. Que coisa legal, né? Então, várias condições que existem no nosso planeta são essenciais. São essenciais. E nós vamos dar uma abordagem mais específica para a água, né? Existem outras coisas importantes também, mas o nosso foco aqui é falando sobre a água. É essencial para a subsistência do nosso planeta. Bom, o nosso ecossistema, ele foi criado por Deus. Não podemos dizer hoje precisamente sobre isso, porque o nosso planeta, devido à entrada do pecado no mundo, ele entrou num desequilíbrio. Mas quando Deus criou todas as coisas, era perfeitamente equilibrado, né, o nosso sistema. Deus criou o nosso planeta para prover o melhor ambiente possível para as suas criaturas. E dentro desse ambiente possível, né, do melhor que ele proveu, estava incluído a água. Água sem calorias, sem substâncias irritantes, fácil de obter e também é barato, hein? A água, ela é essencial para uma circulação eficiente do nosso sangue. Necessita-se de água para cada função da vida humana, gente. Respiração. Tá passando um caminhão de lixo aqui perto de casa. Respiração, digestão, saliva e lágrimas, controle da temperatura, flexibilidade. A ingestão inadequada de água, ela vai afetar negativamente tanto a nossa saúde quanto as nossas atitudes mentais, certo? Bom, para que serve a água? Quais os benefícios da água? Primeiro, para o desempenho físico. Se não ficarmos hidratados, o desempenho físico ele pode cair. Isto é particularmente importante durante o exercício intenso ou um alto calor. Desidratação pode ter um efeito perceptível se você perder tão pouco como, por exemplo, 2% do conteúdo da sua água. Da água do corpo, se você perder 2%, já é perceptível essa perda, a desidratação. Não é incomum para os atletas perder até de 6 a 10% do seu peso de água através do suor. E isso pode levar a uma alteração do controle da temperatura corporal, reduzir a motivação, aumento da fadiga, dificultar o exercício, tanto fisicamente quanto também mentalmente. Então a hidratação é ideal, evita que isso aconteça e pode até mesmo reduzir o estresse oxidativo que ocorre durante o exercício de alta intensidade, tá? Então, para quem gosta de praticar esportes, beber água é fundamental. Outra coisa importante, a água, ela é fundamental para a hidratação e também para a função cerebral. O seu cérebro, ele é fortemente influenciado pelo seu estado de hidratação. Estudos mostram que mesmo a desidratação leve de 1 a 3% do peso corporal pode prejudicar muitos aspectos da sua função cerebral. Em um estudo feito com mulheres jovens, hein? A perda de líquido de 1,36% após o exercício prejudicou, sabe o quê? O humor, a concentração e aumentou a frequência de dores de cabeça. Ó, dores de cabeça. Quer resolver o problema de dor de cabeça? Beber água é fundamental. Tá com mau humor? Beba água. Gente, mal-humorado pode ser falta de água, hein? Outros estudos... Opa, com certeza. Então, se você conhece alguém mal-humorado aí, dá uma garrafinha de água de presente. Outro estudo semelhante... Então, dá uma garrafinha para ele. Ou se ele já tem, se tiver vazia, enche de água para ele. Outro estudo semelhante, né, desta vez feito com homens jovens também, mostrou que a perda de líquido de 1,59% prejudicou a memória de trabalho e aumentou o sentimento de ansiedade e fadiga. Pessoas ansiosas pode ser falta de água. Outra coisa, o professor está me dando aula, eu não consegui memorizar, não deu certo. Pode ser a desidratação. Então beba mais água para você ir bem na prova sem precisar colar, tá bom?
Uma perda de fluido de 1 a 3% mais ou menos de água pode facilmente ocorrer através de atividades diárias normais. Então, muitos outros estudos, desde crianças até idosos, mostraram que a desidratação leve pode prejudicar o humor, a memória e o desempenho cerebral. Então, quer ter um cérebro bom? Beber água. Prevenir e tratar dores de cabeça. A desidratação, gente, ela pode desencadear dores de cabeça e também enxaquecas. E vários estudos têm mostrado que a água pode aliviar dores de cabeça naqueles que estão desidratados. Um estudo descobriu que a água não teve efeito sobre a frequência de dores de cabeça, mas reduziu a intensidade e também a sua duração. Claro que eu quero dizer para vocês assim que todos os tipos de doenças, todos os problemas de saúde, é um conjunto de coisas que nós precisamos fazer para que a gente tenha uma melhora, inclusive nas dores de cabeça. Mas a desidratação, a falta de água também pode provocar essa situação. Então, se você quer melhorar a condição do seu corpo, quer aliviar suas dores de cabeça, beba mais água. Bom, outra coisa, tem pessoas que é constipada. Rodrigo, o que é constipação? É uma pessoa que tem dificuldade de fazer o número 2, de evacuar. Né? Vocês sabiam que nós temos que ir ao banheiro fazer o número 2 pelo menos uma vez por dia. Você não pode ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias sem fazer o cocôzinho, sem evacuar. Pelo menos uma vez, e bem feito assim, quando você vai uma vez por dia e se fala, nossa, me deu até um alívio aqui no meu estômago, aqui na minha barriga, fez bem. Agora, não, eu não, tem uma semana que eu não vou. Tem gente que é assim, eu tenho 3 dias que eu não vou. É uma pessoa constipada. E quando ela sente vontade, vocês sabem bem disso, quando a gente sente vontade de ir no banheiro, é porque a gente está sentindo aquela dorzinha, né, no intestino, chamado de contração, para a gente poder eliminar, né, aquilo que não foi aproveitado pelo nosso organismo. Mesmo assim, pessoas que têm constipação, intestino preso, vai lá, nossa, faz um esforço danado que dá até um suador na pessoa, né? São pessoas que têm um intestino muito ruim. Constipação é um problema comum, que é caracterizado pela diminuição nas evacuações e também na dificuldade de ir ao banheiro. Então, o aumento da ingestão de líquidos é muitas vezes recomendado como parte de protocolo de tratamento, e há algumas evidências para apoiar isso, viu? Afinal, o baixo consumo de água parece ser um fator de risco para a constipação em indivíduos jovens e idosos. Gente, o nosso intestino, ele funciona com bastante água e com fibras. Se você não bebe água, você vai ter um intestino ruim. Olha, hoje a gente está muito preocupado com a questão da Covid, está matando muitas pessoas, né? Nós estamos tendo esta aula remota agora com vocês, sendo que nós poderíamos fazer presencial. Muito se tem falado de usar máscaras, de usar álcool gel, isso é muito importante. É muito importante esse tipo de prevenção. Só que ninguém fala da verdadeira prevenção, que é cuidar do nosso sistema imunológico. Vocês sabiam que 80% do nosso sistema imunológico eles estão concentrados no intestino? No intestino. E se você não cuida do seu intestino, você vai ter uma imunidade baixa, e aí você vai estar mais propício, seu corpo vai estar mais sensibilizado, mais fragilizado para pegar doenças, bactérias, vírus, Covid, tá? Eu não estou dizendo para você que se você beber água você não vai pegar, mas eu quero dizer para você que se você pegar a Covid, você pode se tornar uma pessoa assintomática, porque o seu sistema imunológico, eles vão estar fortes para resistir o vírus, porque você oferece para o seu intestino, para o seu sistema imunológico, aquilo que é essencial para a vida, que é a água, tá? Existem outras coisas também para o sistema imunológico que a gente pode falar numa outra oportunidade, beleza? Mas a água é fundamental. Bom, pessoas que têm pedra nos rins. Os rins, pessoal, você precisa de água. Não é refrigerante, não é suquinho natural, nada disso. Água. Os nossos rins precisam de água. Um dos importantes benefícios da água inclui a saúde dos nossos rins. Pedra nos rins são aglomerados de cristais minerais que se formam no sistema urinário.
E há evidências de que a ingestão de água pode ajudar a prevenir a recorrência em pessoas que já tiveram pedra nos rins. Ou seja, maior ingestão de líquidos aumenta o volume de urina passando pelos rins, o que dilui aí a concentração de minerais. Por isso eles são menos propensos a cristalizar e formar aglomerados. Então, pessoas que têm problemas nos rins e que querem prevenir dos problemas, têm que beber água. Ah, Rodrigo, mas e um caso de uma pessoa que tem insuficiência renal? Ela também precisa beber água, mas ela deve ser controlada, porque provavelmente ela faz diálise, aí é uma outra história. Mas se você não quer ter insuficiência renal, pedra nos rins, ou se tem pedra nos rins, vamos beber água, vamos cuidar dos nossos rins. Ajuda na perda de peso, eu não poderia deixar de falar disso. Um dos benefícios da água é auxiliar a perda de peso. Por que eu não poderia deixar de falar isso? Porque adultos, jovens e crianças que já se entende, né? Que se olha no espelho, querem ficar todos bonitinhos, bonitonas, né? As garotas querem ficar fit e os menininhos querem ficar marombinha, né? E não querem ficarem... Ninguém quer ficar gordinho, não é mesmo? E aquele que é gordinho quer emagrecer. Ah, muito bem, então... Beber bastante água pode ajudar a perder peso. Isso é devido ao fato de que a água pode aumentar a saciedade, aumentar a sua taxa metabólica. Em 2 estudos, beber meio litro de água mostrou aumentar o metabolismo em 24% a 30%, certo? Isso significa que beber 2 litros de água por dia pode aumentar o seu gasto energético total em 96 calorias por dia. Beber água meia hora antes das refeições também é eficaz. Por que é eficaz beber água meia hora antes das refeições? Isso pode fazer você se sentir mais saciado, mais cheio, mais cheia, e aí você vai comer menos calorias. Tá? Em um estudo para pessoas que beberam meio litro de água antes das refeições, perderam 44% mais peso durante um período de 12 semanas. Então, quem quiser emagrecer, pode beber água. Bom, beber água junto com uma alimentação saudável, nossa, você tem 2 ingredientes fundamentais para que você tenha boa saúde. Deus, gente, providenciou a água para saciar a sede de animais e também do homem. Beba à vontade a água. Ela ajuda a suprir as necessidades do seu sistema, ajuda a natureza a resistir às enfermidades. Água é um símbolo do propósito saciador de Deus. É isso mesmo. Na Bíblia, a água é um símbolo do objetivo final de Deus em satisfazer a cada um de nós com sua presença. Quem é essa mulher? Essa mulher aí, gente, é a mulher samaritana. Isso mesmo, a mulher samaritana. Ela era uma mulher inculta, uma mulher que era samaritana. Judeus não gostavam de samaritanos, samaritanos não gostavam de judeus, ou seja, havia um preconceito muito grande. Jesus, ele era judeu e era um escândalo muito grande conversar com uma pessoa samaritana. Essa mulher não tinha cultura, era uma mulher simples. Essa mulher levava uma vida imoral, ela já teve 5 maridos. E agora ela estava com um que não era dela, ou seja, ela era amante de uma pessoa, sabe? Ela vivia uma vida irregular, ou seja, ela tinha todas as características para que ela fosse rejeitada. E ela era rejeitada pela sociedade, né? E o fato de Jesus estar conversando com ela sozinho, sabe o seu pai ou sua mãe quando fala assim, olha filho, diga quem tu andas, que eu sei quem tu és, hein? Cuidado com seus amigos, olha as influências negativas. Imagine você agora, olhando para Jesus, conversando com uma mulher que era adúltera, que saía com vários homens. O que você provavelmente imaginaria de Cristo? Ele deve estar marcando alguma coisa com ela, ele deve estar conversando com ela, vendo a possibilidade de quanto custa ter uma relação com ela, sair com ela, passear com ela. Ele deve estar conversando esse tipo de coisa. Olha, ainda falando com uma samaritana. E na época de Jesus, para vocês terem uma ideia, os homens não podiam conversar com suas mulheres na presença de outras pessoas. Olha o preconceito. O homem só podia conversar com a sua mulher dentro de casa. Na rua não tinha papo com mulher não, mesmo sendo a sua esposa. Ela tinha que viver calada. Então Jesus nesse momento estava quebrando todos os paradigmas. Jesus estava quebrando todos os preconceitos, né? E uma coisa interessante na Bíblia, essa história está no Evangelho de João capítulo 4, verso de 1 até o verso 30.
Olha que coisa legal. No verso 4, João capítulo 4, verso 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Essa palavra me toca demais. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque ele ia ter um encontro com essa mulher. Eu quero dizer para vocês, gente, que é necessário Cristo passar pela sua vida, e ele faz de tudo para que isso aconteça. Todo o que beber desta água, Jesus disse para a mulher, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então, aceite a Cristo, gente, como seu Salvador pessoal, porque Ele quer proporcionar para todos nós a cura física, mental e espiritual. Olha, hoje os políticos, os departamentos de saúde estão procurando recursos para a cura das doenças, mas vocês percebem que a tecnologia aumenta todos os dias, há uma evolução nisso, mas ninguém encontra cura para as doenças. Ninguém consegue resolver o problema da violência, das pestes, das doenças, ninguém. Eu estou preparando agora um estudo, uma palestra para eu poder realizar, e eu estava estudando sobre o câncer, entrei no Instituto do Câncer, do INCA. 600 mil casos novos todo ano de câncer. 600 mil casos de câncer todos os anos. Novos, não é uma coisa que continua, é sempre as mesmas pessoas. Novos, 600 mil casos. Fora outros casos, diabetes, hipertensão, colesterol e qualquer outro tipo de doença que possa aparecer. A humanidade, gente, está enferma. Só há um meio de escape. Você aceitar a fonte de água viva, que é Cristo Jesus. Porque Ele está no céu, pronto para voltar, para nos dar uma nova terra, onde não há enfermidades, não vai ter pranto, não vai ter dor. E é simples, a salvação é um dom gratuito. Basta você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Jesus diz assim, olha, eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém.